Fala galera, bem-vindos a mais um aulão do Volt. Hoje nós vamos falar sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. A pergunta inicial é: se eu rasgar este papel aqui, ó, vai deixar de ser papel? Vai alterar a composição dele? Não, né? Vai continuar sendo papel, só que rasgado. Agora preste atenção no fenômeno da combustão. Olha aqui, ó, liberação de gases, tá certo? E aí você tinha madeira inicialmente, e o que você tem agora? Você tem algo diferente, não é verdade? A estrutura da matéria foi alterada com a combustão. Então veja só, o que eu quero te dizer? Toda matéria é constituída de átomos. E estes átomos, quando se juntam, formam moléculas. Vamos pegar como exemplo a molécula da água. Veja só, se a água ela passa do estado líquido para o estado de vapor, o que vai acontecer com a molécula da água? Sabe qual é a resposta? Nada. A molécula da água vai ter a mesma composição, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A molécula da água no estado líquido é a mesma molécula da água no estado de vapor. Não há uma alteração na estrutura da matéria. Este fenômeno é um fenômeno físico, ok? Então vamos lá. Volt, quando eu vou ter um fenômeno físico? Quando você não tiver alteração na estrutura da matéria. E quando eu vou ter um fenômeno químico? Quando você tiver alteração na estrutura da matéria. Então o exemplo que eu dei aqui do papel rasgado é um fenômeno físico, continua sendo papel. A estrutura da matéria não muda. E no caso da combustão, eu vou ter um fenômeno químico. Você vai ter uma alteração na estrutura da matéria, ok? Então guarda, mudança de fase, um objeto que se quebrou, o papel que foi rasgado, todas essas alterações aí, pessoal, são fenômenos físicos, tá ok? Agora, para fixar bem esse conteúdo na tua cabeça, vamos fazer aqui algumas questõezinhas e eu vou dizer aqui quais são os fenômenos químicos e quais são os fenômenos físicos. Ó, preste atenção. Primeiro aqui, ó. Evaporação da água, já mostrei para ti. Mudança de estado da água é um fenômeno que eu vou chamar de fenômeno físico. Então vou anotar aqui com F, fenômeno físico, beleza? Sublimação da naftalina. Volt, que é a sublimação? É a passagem do estado sólido diretamente para o estado de vapor, tá ok? Então quando ocorre a sublimação, você vai ter uma mudança de estado. Mudança de estado não altera a estrutura da matéria. É um fenômeno físico, ok? F aí de físico. Queima do gás de cozinha. Você tem uma combustão. Como eu mostrei aqui para vocês, a estrutura da matéria vai ser alterada através da reação de combustão. É uma reação química, tá? Então nós temos um fenômeno químico aí. Aquecimento do ar pelo sol. Aí é uma pegadinha, né? Ah, Volt, hoje o tempo está mais quente, o ar aquecido pelo sol vai deixar de ter a sua mesma composição? Não. O aquecimento do ar pelo sol não altera a estrutura da matéria. Então, nesse caso, nós temos um fenômeno físico, ok? Apodrecimento de uma fruta. E aí fica a dica, tá certo? Gente, ó, todas as vezes que você tiver a decomposição de um alimento, o apodrecimento da fruta é um fenômeno químico. A estrutura da matéria se alterou. Volt, mas não continua sendo maçã? Como essa maçã estragada? Você vai ver o efeito que esse alimento vai ter dentro do seu organismo. A estrutura da matéria foi alterada. Então, com esta alteração, nós temos um fenômeno chamado de fenômeno químico. E o mesmo serve, pessoal, para o azedamento do leite. Também fenômeno químico. A fermentação do açúcar para produzir álcool. Ora, o que acontece aí é uma mera interpretação de texto, né, galera? Porque se eu tinha açúcar e agora é álcool, houve um processo químico através do qual um elemento se transformou em outro, então veja só, eu vou ter um fenômeno químico, tá? Fusão do gelo, mudança de estado, fenômeno físico. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Então, água passando do estado sólido para o estado líquido é fenômeno físico. Quebrar um copo de vidro. A quebra de um copo de vidro, gente, não vai alterar a estrutura da matéria. Vai continuar sendo vidro. Então, o fenômeno é físico. O enferrujamento de um prego. E aí serve para qualquer metal, tá, gente? Essas questões de enferrujamento caem bastante, serve para qualquer metal. O enferrujamento de um prego, de uma placa de aço, ou seja, de qualquer outra coisa, é uma reação química, tá? Onde você tem transferência de elétrons nesta reação, tá? Então, nós vamos ter aqui um fenômeno químico. Então, guarda, alterou a estrutura da matéria? Fenômeno químico. Não, hoje não alterou, então você tem um fenômeno físico. Era isso por hoje, um grande abraço e até a próxima.